leve a mais próximos de Ti nesta manhã, Deus. É o que nós oramos e pedimos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Podem vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma alegria muito grande poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. O pastor Wilde me incumbiu dessa tarefa e eu me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez, moldando e sendo moldados por Deus, amém? Eu acho que essa é a finalidade para a qual nós estamos aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre propósito, porque eu e você estamos aqui, o que Deus está fazendo nas nossas vidas e como a gente interage com tudo isso. Como a gente interage com essa vida espiritual que o Senhor nos dá. Eu gosto de ser muito prático, então vamos falar sobre Ló. E por que falar sobre Ló? Muitas vezes a gente ouve pregações sobre Abraão, né? Isaac, Jacó. Mas por que falar sobre Ló? Eu acredito que você tem presenciado acontecimentos no mundo que nos levem a refletir um pouquinho sobre aonde a humanidade está caminhando, o que está acontecendo com as pessoas. E quando a gente se depara com os escritos bíblicos, quando a gente se depara com aquilo que Deus deixou escrito para nós, a gente até se assusta. Porque nós estamos vendo o cumprimento daquilo que foi escrito no passado hoje diante dos nossos próprios olhos. É muito interessante. Hoje, talvez, dentro do nosso contexto, dentro daquilo que a gente vive e conhece, é muito fácil hoje a gente olhar e falar, está acontecendo isso por conta disso. A maldade do homem está aumentando por conta daquilo. É muito fácil, nós estamos inseridos nesse contexto. Mas imagine alguém, há 2000 anos atrás, deixar isso escrito, no fim dos tempos, será assim. E nós estamos presenciando isso diante dos nossos olhos. Então é muito difícil nós vermos essa realidade e isso não mexer com você. A gente continuar indiferente à nossa vida cristã. Indiferente àquilo que a gente vive, aprende. Ontem a gente teve um encontro de homens. E eu faço questão, meu irmão, toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar. O cristianismo não é mecânico. A gente não bate cartão dentro da igreja. A gente não é um ritual. O que existe é um estilo de vida. É algo que mexe com a gente dentro e fora da igreja. É algo que mexe com a gente em todos os momentos da nossa vida. Não existe vida secular para o cristão. O cristão é cristão, seja no seu seja conversando com amigos, seja em qualquer lugar que ele se encontre, ele é cristão. Então não dá para a gente ficar indiferente frente a tudo isso que está acontecendo e a gente está vendo. Talvez o princípio das dores, não sei. Talvez sim. Guerras e rumores de guerras, pandemias e pestes e desastres diante dos nossos olhos, a maldade do homem se proliferando cada vez mais. Só que isso sempre aconteceu. Isso sempre teve na humanidade ao longo das eras. O que mais nos preocupa é o povo de Deus se afastando cada vez mais do Senhor. É o povo de Deus se afastando cada vez mais de confiar em um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. E nós, muitas vezes, questionarmos o que acreditar. A gente ouve tanta coisa. Tanta coisa que vem aos nossos ouvidos. Então, o que acreditar? Qual deve ser o nosso posicionamento frente àquilo que a gente ouve? É possível que, ao fazer um estudo sobre os ensinamentos de Cristo, no final a gente não concorde com ele. Possível que depois de você ler aqui, você fale assim, mas eu não acho que é assim. Porque nós estamos vivendo essa polaridade. E a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro das nossas vidas. E eu acredito, fantástico, eu acho que Ló se parece muito comigo e com você. A história de Ló se parece muito comigo e com você.
Mas, quando eu fui escrever essa palavra, e ela é uma exortação, ela é um ensinamento, a gente se preocupa muito em como as pessoas vão receber aquilo que a gente fala. E não dá para falar de Ló, e como eu disse, Ló, Noé, apontam para uma caminhada e uma vida com Deus, e lá na frente um juízo. Não dá para a gente não comparar esses homens com a nossa vida. Mas não dá para falar de Ló sem falar de salvação. Ló, ele foi um homem que, a gente vai falar lá na frente, errou muito. Tomou escolhas que dificultaram a sua caminhada cristã. E talvez eu e você sejam pessoas que não entenderam o propósito da salvação de Cristo ainda. Não entendemos o propósito de Deus e acreditamos que, eu vou trazer essa palavra para que você se identifique mesmo com isso, para que você dobre o seu joelho, para que isso te incomode e fale, meu Deus, eu sou assim mesmo e eu preciso de transformação. Eu acredito fielmente que se nós estamos aqui hoje, nós queremos uma transformação. E nós estamos diante de um Deus que pode transformar qualquer coisa. Não importa quem somos, não importa o coração que temos. A igreja é formada de pessoas, e pessoas são difíceis. Eu sou difícil. São formadas de decisões, de palavras, de instintos. E todos eles devem ser derramados no Senhor. Meu irmão, você não nasceu perfeito. Você aprendeu a andar, você aprendeu a comer, você aprendeu a conversar. Você frequentou um período na escola para aprender a interagir com a sociedade. Então ninguém nasce perfeito. E eu acredito fielmente nisso. No evangelho da construção e não no evangelho da perfeição. Você está caminhando para a perfeição. Mas você está construindo isso na sua vida hoje. Então, o que aconteceu com Ló levou ele a ter uma vida muito difícil, no que diz respeito à salvação que Deus coloca diante da nossa vida. Só para que não fique nas minhas palavras, eu queria abrir uma vírgula aqui e ler a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que diz assim. Eu vou ler bastante, porque não dá para a gente falar de um assunto, de uma vida de uma pessoa num versículo só. Então, se você, porventura, tem alguma dificuldade, ouça, medite sobre o que foi falado. Nós temos ainda a graça da filmagem, assista depois, mas não se preocupe. Efésios, no capítulo 2, Paulo fala o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós, nos quais, outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, e agora que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outra hora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, e nos deu vida juntamente a Cristo, pela graça sois salvos juntamente a Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar num lugar celestial, em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criatura em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por que eu quis enfatizar esse capítulo, antes de entrar no contexto da vida de Ló? Porque a gente precisa ter a certeza da nossa salvação. A gente precisa ter a certeza que você entregou a sua vida para Cristo, meu irmão, e Ele vai trabalhar com você.
Você não pode, como nós comentamos aqui ontem, fazer como Adão e se esconder da presença de Deus toda vez que Ele vem. Não, Ele vem para trabalhar nas nossas vidas, Ele não deixa de vir. Adão pecou e Deus visitava ele na viração do dia. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele não achou Adão. Adão, onde estás? Onde estás? Então Deus não parou de agir na vida do homem. O homem que se escondeu da face do Senhor. Então, nesse interim com Deus, é a nossa atitude que tem que mudar. É a nossa atitude, nós estamos acostumados a criar uma situação para mostrar que nós não estamos errados. Não, meu irmão, com Deus não é assim. Deus já sabe que a gente está errado. Deus já sabe como nós somos. E o que a gente precisa fazer? Pegar esse erro, se aproximar dele e falar, está aqui. Transforma a minha vida. Me muda, me capacita. Então eu acredito, como eu disse, fielmente no ministério da construção. Eu e você estamos sendo construídos. Até que ponto? Até a estatura de Cristo Jesus, até que nós nos encontremos com Ele. E eu acredito que até lá a gente vai continuar a aprender, porque aí a gente vai aprender da palavra viva, do Deus todo onipotente junto conosco ali diretamente. Eu acredito fielmente nisso. Então nós precisamos aprender a parar de fugir da presença de Deus e colocar verdadeiramente quem somos diante de Deus e falar, me aproxima de Ti. Então, os erros de Ló não condenaram ele ao inferno, mas condenaram ele a uma vida triste, difícil, frente àquilo que o Senhor o proporcionou para ele. Amém? Glória a Deus. Para que a gente entenda um pouquinho desse contexto da vida de Ló, é necessário nós entendermos um pouquinho aonde ele está inserido. E por que ele parece tanto com a gente? O contexto da vida de Ló vai aparecer lá em Gênesis, no capítulo 12, com o chamado de Abrão. Abrão é chamado, talvez você conheça essa história, está em Gênesis 12, no capítulo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus recebe uma direção, aliás, Abrão recebe uma direção de Deus e sai da tua terra para uma terra que ele nem sabe aonde é, porque Deus mandou. Isso parece muito comigo e com você, né? Estávamos vivendo a nossa vida, tranquilos, realizando, conquistando, de repente ouvimos um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E a gente sai que nem louco. E Ló foi exatamente com ele. Por que Deus tirou Abraão da terra dele? Você sabe que Deus tirou Abraão, certo? Sua Bíblia deixa clara. Por quê? Interessante, né? É uma boa pergunta. E isso aponta para o propósito de Deus que Ele tem com o seu povo. Nesse caso aqui, o propósito de olhar para o Jesus que viria. E para nós hoje, olhar para o Jesus que já veio. Isso é muito interessante, porque quem vai nos dizer por que Abraão foi separado da sua parentela e saiu da sua terra é Josué. Se você for em Josué no capítulo 24, e eu falei que a gente ia ler um pouquinho, então não. Josué no capítulo 24, versículos 2, diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e Naor, seu irmão, habitaram da além do Eufrades, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei a Isaque. Então, por que Deus tira Abraão da terra dele? Para que se cumprisse o propósito do povo continuar olhando para Jesus que viria, para a promessa do Deus que viria. Existia uma promessa sobre aquele povo, Gênesis 3, e aquela promessa precisaria se cumprir, e aquele povo precisaria saber quem é o Deus que se cumpre.
Em quem é o Deus que se cumpre aquela palavra? A gente vê esse padrão desde o princípio. Caim e Abel, como eu trouxe aqui ontem para os homens, Caim matou Abel e se afasta da presença do Senhor. 120 anos depois, Adão e Eva têm outro filho chamado Sete, e a palavra diz que voltou-se a clamar o nome do Senhor. A geração do Senhor continuou com Sete. Lá na frente, nós vemos o mesmo erro sendo cometido pelos filhos de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã desonra seu pai e é tirado da presença de Deus. Você já deve ter ouvido essa história. Ele sai da presença de Deus e vai fundar uma terra lá na frente com o nome da sua filha. Como chama a filha dele? Canaã. Aí você vai entender por que o povo de Deus tem que entrar em Canaã e tem um povo que milita contra o povo de Deus em Canaã. Porque lá atrás, aquela terra já foi fundada sem a presença de Deus. Então Deus não promete a terra para Moisés. Deus não promete a terra para o povo que saiu do Egito, não. Essa terra que o povo toma posse, Deus prometeu lá atrás para Abraão. Só que convinha que o povo soubesse quem é o Deus que colocou ele na terra. Então, já que o pai de Abraão e os seus irmãos começaram a servir a outros deuses, Deus pega Abraão e fala aqui, vem cá, eu vou construir um propósito na sua vida, e você vai saber quem é o Deus que você serve. Eu aposto que nesse ponto você já sabe qual é o seu lugar nessa terra. Ou pelo menos você está refletindo em por que o Senhor te tirou, em por que o Senhor te separou, por que você é diferente. Por que tem lugares que você não se encaixa? Por que tem lugares que não te aceitam mais? Porque existe um propósito sobre a sua vida, meu irmão. Nós morarmos na Nova Jerusalém Celestial, e quando esse propósito se cumprir, você vai saber exatamente o Deus que cumpriu ele. Amém, irmãos? Isso é uma verdade que nós temos que colocar dentro dos nossos corações. E assim saber qual é o nosso lugar. Mas por que Abraão levou Ló? Em Gênesis 11, no capítulo 27, diz assim. Gênesis 11, capítulo 27. Um capítulo antes do chamado de Abrão. Abrão, que depois Deus troca o nome dele para Abraão. Então, amém, né? Estas são as gerações de Tera, pai de Abraão. Aquele que serviu a outros deuses, quem falou para nós foi Josué. Tera gerou Abraão e Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres chamadas Sarai e Naor. Mical, filha de Arã, Mical, filha de Arã, foi pai de Mical e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera Abraão e seu filho Ló, de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, aonde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Aqui você traz um pouquinho da descendência. O hebraísmo, na verdade, do livro de Gênesis, hebraísmo é você trazer conceitos hebraicos para o português. Então, eles se preocupavam muito com a genealogia, com quem vinha, da onde vinha. É legal, a gente não precisa se atentar nisso, a não ser que você seja louco que nem eu, que goste de nomes, goste de saber das coisas. Mas se você não precisa se atentar muito nisso, mas se Deus colocou aqui, existe um propósito fantástico pelo qual nós estamos trabalhando. Aqui, o pai de Ló morreu. Ló era órfão. E o pai de Abraão, seu avô, pega ele para criar. Só que aqueles homens eram nômades, eles caminhavam, iam para as terras. E no meio dessa caminhada, o pai de Abraão também morreu.
O que Abraão fez? Se meu pai cuidou de Ló, eu vou cuidar também. Então, quando ele recebe o chamado de Deus, sai da tua terra e da tua parentela para eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei, ele leva consigo Ló, porque ele viu o pai dele fazer isso. Então ele leva consigo Ló. Na verdade, Ló vai trazer uma baita dor de cabeça para Abraão. E se a gente for ver na visão de Ló, não era melhor que ele nem levasse. Não era melhor que ele nem levasse Ló, porque Ló vai dar uma dor de cabeça nervosa para Abraão. Isso aqui deixa um grande ensinamento para nós. Não traz nada não, irmão. O que Deus deu para você, é para você. Viva coisas novas. Viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E viva aquilo que Ele está colocando diante da sua face hoje. Não traz coisas que a sua família fazia, que é tradição da sua casa. Não, não, não. Experimente o novo do Senhor, que você vai começar a colher frutos novos do Senhor. Mas, se a gente vê pelo contexto de Ló, não tinha melhor coisa para acontecer na vida dele. Porque ele era um homem órfão, ele estava perdido e errante no mundo, estava sozinho, porque não tinha nem pais mais para cuidar dele. Então, não tinha nada melhor que acontecer na vida de Ló do que isso. Certo? Amém? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. Eu sei que é complicado chegar nesse raciocínio. Mas a gente chega. Aonde entra Ló e a gente? O que tem a ver eu e você com esse camarada aí, que viveu lá atrás, quase 3.000 anos antes de Cristo? A história dele é muito parecida com a nossa. Como nós lemos lá na carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, e eu fiz questão de ler para que você entenda que o contexto que está em jogo aqui é aquilo que Deus faz entre a sua justificação e a sua glorificação. O Senhor vai trabalhar na sua vida e você precisa aprender isso. Você precisa entender que Deus vai trabalhar na sua vida. Nós parecemos muito com Ló. Como Ló, nós estávamos órfãos. Como Ló, nós estávamos completamente perdidos. E como Abraão, nós fomos inseridos em um propósito de salvação. Amém? O propósito de salvação era para Abraão, e Abraão levou Ló. Então o Ló foi inserido no contexto da salvação de Abraão. Ló não merecia estar ali. Ló não merecia aquilo que ele recebeu, mas ele recebeu, assim como eu e você não merecemos estar aqui hoje. Assim como nós, estudando a história de Ló, vemos que Abraão intercedeu para a sua vida. Abraão intercedeu praticamente quase toda a vida de Ló. Intercedeu ao Senhor pela vida de Ló, e nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Nós também fomos inseridos nesse propósito de salvação, nós também saímos em uma caminhada, como Ló saiu. E como Ló, também haverá um juízo lá na frente. A diferença aqui é que ele não sabia, a gente sabe. Então o contexto da vida de Ló é o contexto do cristão hoje. Ele recebeu algo que não merecia, justificação. Ele está caminhando para um propósito, santificação. E ele será livrado do juízo de Deus, glorificação. Mas o que acontece nesse período, eu e você temos que nos posicionar. Porque nós podemos levar uma vida medíocre, ou uma vida de santidade, amor, presença de Deus, conforme as escolhas que nós vamos tomando, conforme aquilo que você permite Deus trabalhar no seu coração. E é exatamente isso que eu quero falar hoje, da disponibilidade que nós temos de abrir mão de quem nós somos, do que nós acreditamos, para permitir a obra de Deus nas nossas vidas. Infelizmente esse camarada aqui, meu irmão, ele errou bastante. Ele teve escolhas que o afastaram. E a gente vai estudar um pouquinho dessas escolhas,
para que a gente não venha a cometer o mesmo erro que esse camarada cometeu. Então você entendeu que Ló recebeu algo que não merecia. Ele estava em uma caminhada. E nós estamos em uma caminhada. Estamos interagindo diretamente com o Deus vivo. Aqui a gente mata aquela cosmovisão deísta. Hoje tem nome para tudo, eu acho muito legal. Guardar esses nomes, meu irmão. Olha, é só Jesus. Deus tem que iluminar a nossa vida. Mas tem igrejas aí acreditando que Deus fez todas as coisas e largou o universo aí. Vive aí, povo. Toca o barco aí que eu não interajo mais com esse povo. E é impressionante que a gente encontra igrejas que defendem essa visão. De um Deus que fez todas... Eles até admitem que existe um Deus e que fez todas as coisas, mas esse Deus não interage. Aí eu falo, então para que eles oram, né? Para que eles oram se Deus não interage com o mundo? Nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós cremos em um Deus, nós cremos que Ele fez todas as coisas e absolutamente nada foge do seu controle. Absolutamente nada. Ah, mas por que o mal? Porque o mal necessário precisa acontecer para que você saiba o bem. Meu irmão, quer matar uma pessoa, dá tudo o que ela quer. Você destrói ela. Faz tudo o que ela quer. Fatalmente, essa pessoa antes dos 20 anos vai cometer suicídio. Então Deus precisa permitir que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente acorde, e é nesse ponto que a gente precisa tomar a decisão certa. Porque o que acontece? Aconteceu uma coisa errada, a gente se afasta. Deu errado, a gente sai da presença de Deus. Não falou o que eu queria, não aconteceu aquilo que eu almejava. Eu não sei, tem N possibilidades de acontecer na minha vida e na sua. A nossa primeira atitude é se trancar dentro do quarto. Fechar aqui, e falar, ninguém mais entra, estou fechado para balanço. E é uma postura errada. É uma postura que nós temos que militar contra ela. Porque se nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu sei que o que acontece na minha vida, meu irmão, é para chamar atenção para aquilo que eu estou vivendo. Eu sei que o que acontece na minha vida é para trazer mais para o centro. Nesse ponto eu queria dar um exemplo bem simples, bem simples. Você toma atitudes que dão errado, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E você não sabe por quê, você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo... Aí você vem pro conversar. Tem um nome, esqueci o nome. Você vem conversar. Para o gabinete, lembrei. Você vem conversar. Aí o pastor vira para você e fala assim, quantas vezes você orou para receber a direção certa? Quantas vezes você parou para ouvir aquilo que Deus estava falando com você? Aí você fala, puxa vida. Coisas ruins aconteceram, não é porque Deus tem prazer em fazer que essas coisas ruins aconteçam na minha vida, não. É para que eu aprenda a olhar para Ele. É para que eu aprenda a ouvi-lo. É para que eu aprenda a buscar nele aquilo que eu preciso. E se talvez você ache que, não, mas eu nunca ouvi, meu irmão, você precisa desesperadamente orar. Eu nunca ouvi, eu sempre vivi. Meu irmão, você precisa desesperadamente se converter, porque nós estamos diante de um Deus que fala com o seu povo. Nós estamos diante de um Deus que grita, seja por profeta, seja por sonho, seja no nosso próprio coração. Meu irmão, às vezes eu me sinto, é muita responsabilidade de trazer a palavra. Eu falo, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Aí de repente aparece um louco que eu não sei de onde e fala, irmão, você viu? Deus fala isso, isso, isso. Você fala, nossa, você leu meu papel? Você fala, Deus, é confirmação demais, é amor demais, mas a gente precisa aprender a interagir com esse Deus. A gente precisa aprender, e infelizmente Ló tomou atitudes que o prejudicaram nessa caminhada.
Mais uma vez eu abro um aspas aqui. Eu acho fantástico essas igrejas que exaltam os ministros. Olha, os ministros de Deus, e chama todo mundo de ministro. Não dá para entender. Não dá para entender. O que está sobre a minha vida está sobre a sua vida. Nós não temos um intercessor. Aliás, nós temos um único intercessor, que é Jesus Cristo. Então, se você dobrar o seu joelho numa situação difícil, se você clamar a Deus e buscar a Ele, Ele responderá, porque o Senhor nos fez sacerdotes. O Senhor nos fez sacerdotes e a gente precisa ter isso dentro do nosso coração. É muito bom nós sermos humildes, é muito bom, e a gente vai falar muito disso aqui agora, porque uma das escolhas de Ló foi escolher as Campinas. Então é muito bom que a gente seja humilde, mas a gente precisa saber que nós somos filhos. E que o Senhor está tratando comigo e com você. E nós temos essa ligação direta com o Pai. Por que é tão importante falar disso? Porque eu e você precisamos ter uma vida sadia, como eu disse. Eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para vencer, que Deus nos chamou para conquistar, que Deus nos chamou para nos transformar. Deus não chamou ninguém para destruir. Deus não chamou ninguém para abandonar. Então está na hora de você tomar a postura necessária que o Senhor tem para a sua vida hoje, e não deixar para amanhã. Ah, mas até hoje eu fui chorão, até hoje eu fui... até hoje. A partir de hoje você será um servo de Deus para a honra e glória do Senhor. Mas Ló saiu junto com Abraão nesse contexto, e eu acredito que aqui você entendeu que você está inserido nesse contexto de salvação, e estamos interagindo até a nossa glorificação com Deus. E nesse ponto, Ló toma 3, eu escolhi 3, mas a gente pode tirar mais. Se você meditar sobre o texto, se você meditar sobre Gênesis, acredito que a história vai até Gênesis 19, como eu li aqui. Se você meditar na vida de Ló, talvez você tire mais ensinamentos para a sua vida. Mas eu gostaria muito que nós fizéssemos como Paulo, a gente fica aqui a noite inteira falando sobre a palavra, alguém cair do telhado, a gente vai lá, ora e ressuscita e continua falando até de manhã, mas infelizmente a gente tem 40 minutos. Então a gente precisa ser objetivo. Então eu gostaria de focar 3 decisões que Ló teve que o prejudicaram muito na sua caminhada. E é exatamente os erros que a gente comete hoje na nossa caminhada. É até assustador da gente ver como os erros se repetem da humanidade ao longo dos anos. E é impressionante, eu estou estudando seitas e heresias, e é impressionante como as igrejas estão pregando heresias como se fossem palavra de Deus, e se esqueceram que lá atrás outros já cometeram esse mesmo erro. Isso é muito triste. Quando você vê isso, você fala, meu Deus, e o povo está acreditando. Mas eu acredito que se Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai nos alcançar ao longo da nossa caminhada, Ele vai trabalhar conosco, que vai trazer você para perto. Você está aqui. Talvez você não se converteu nessa igreja. Talvez não, eu não me converti nessa igreja. Mas o Senhor está me trazendo para um evangelho que mude a minha vida, amém? Glória a Deus. O primeiro erro que Ló cometeu, vamos dizer assim, está em Gênesis 13. Gênesis 13, a partir do versículo 2. Era Abraão muito rico, e possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar aonde primeiro estiveram as suas tendas, entre Betel e Ai. São 2 cidades, Betel e Ai. Até o lugar do altar, que outra hora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia suportá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Até aqui. Nesse ponto da história, ainda não existia o tabernáculo. O tabernáculo vai existir lá na frente com Moisés. E também não existia o templo. O templo vai ser muito mais para frente construído pelo filho de Davi, Salomão. Então o que acontecia aqui?
Eles pegavam pedras, lógico que tinha toda uma sistemática para fazer aquilo, representando as coisas de Deus, colocavam as pedras lá e exaltavam e glorificavam o nome do Senhor, chamavam a presença de Deus para aquele altar. Então o altar ficava posto ali e eles iam ao altar para oferecer as suas ofertas, os seus holocaustos e buscar o nome do Senhor. Então aqui, quando eles vêm para o altar, quando eles vêm para o lugar aonde se deve invocar o nome do Senhor, Abraão veio para glorificar o nome de Deus, mas Ló veio para trazer contenda. E isso é muito sério. Por quê? Porque hoje nós estamos vindo ao altar do Senhor. E quantos verdadeiramente vieram para adorar a Deus? Quantos verdadeiramente vieram para exaltar o nome dEle, para buscar mais dEle um poder, uma cura, uma manifestação, um toque, sei lá o que você veio buscar. Mas isso fala diretamente do propósito pelo qual eu e você estamos aqui. Nós não podemos cometer o mesmo erro de Ló, de vir ao altar do Senhor para trazer contenda. É muito sério isso que nós estamos fazendo aqui. Eu até separei uma parte, eu sei que está sendo gravado, e eu não sei quem vai assistir isso. Para os líderes religiosos que tem. Meu irmão, me deu um temor de falar ali sentado, que eu falei assim, meu Deus, amém, não vou falar dos líderes religiosos que existem hoje. Mas líderes, tratem as suas igrejas como ovelha, como rebanho de Deus. Como rebanho de Deus. Amem-as incondicionalmente e tratem elas como se elas fossem algo que Deus deu na mão de vocês e vocês vão devolver para Ele naquele dia. Agora, com mais liberdade na parte que nos cabe, eu falo de nós membros. O que você está fazendo aqui, irmão? O que você está fazendo aqui, se não para se aproximar do Deus vivo? Não interessa, quando a gente coloca Deus na esfera do propósito de estarmos aqui, tudo fica pequeno. Tudo fica pequeno. Não interessa contenda, palavra, não interessa desaforo, não interessa coisas pormenores que acontecem porque a gente é falho. Às vezes a gente fala algo que não queria falar. Ou às vezes a gente dá lugar para a maldade no nosso coração e fala mesmo, mas depois a gente se arrepende. Mas nada disso pode tirar o poder que nós temos de glorificar a Deus quando a gente vem para o altar. Nada tem o poder, porque quando a gente coloca Deus em jogo, e o que nós estamos buscando aqui, a gente não pode permitir que nada nos tire dessa presença. A gente não pode permitir que um sentimento de vergonha não permita que você entregue a sua oferta de louvor a Deus da maneira que você queira entregar. Não importa, irmãos, quando a gente coloca Deus no propósito pelo qual nós estamos aqui, tudo fica muito pequeno. E a gente não pode permitir que uma formiga derrube um prédio. A gente não pode permitir que algo mundano, carnal, passageiro, tire aquele momento no nosso coração que é eterno. Não pode. A gente tem que se aproximar ao altar com o objetivo claro de adorar. Aqui, Abraão se aproximou ao altar e invocou o nome do Senhor com tudo que ele tinha. Mas Ló cometeu contenda. Isso tirou a salvação dele? Não. Mas isso fez com que ele se afastasse do altar. Isso fez com que ele se afastasse. Então a gente precisa ter a nossa vida espiritual. A gente precisa ter aquilo que o Senhor plantou no nosso coração como nosso maior tesouro. E aí quando Deus coloca como maior tesouro isso que Deus colocou no nosso coração, quando a gente coloca isso, meu irmão, tudo fica pequeno. Tudo fica muito, 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 muito pequeno. Não interessa mais. Não interessa. Porque o meu propósito é adorar. O meu propósito é entrar na presença de Deus. Então, irmãos, se a gente recebeu algo que nem a gente merecia, e nós estamos nos aproximando do altar, se aproxime para adorar. Se aproxime, meu irmão.
para se converter. Eu até falei ontem aqui, foi muito engraçado. Porque eu falei, eu não acho justo, irmãos, eu não acho justo. É uma das coisas que eu falei, eu perguntei para Deus, mas Ele me respondeu. Eu queria esperar chegar lá para perguntar para Ele, mas Ele me respondeu antes. Em Mateus ele fala, se seu irmão tem algo contra ti, vai a ele e perdoa. Fala, por quê? Não faz sentido. Se o teu irmão tem algo contra ti, ele tinha que vir pedir perdão para mim. Eu falei, Deus, eu não acho isso justo. Ele falou, quem é o crente? Então faz o que eu estou mandando. E é maravilhoso, porque a gente não pode ter amarras nessa terra que nos prendam a uma adoração superficial. A gente tem que chegar aqui e a nossa adoração nos levar aos céus. A gente tem que interagir, orar e o céu descer. As coisas acontecerem, sabe? Sair daqui tocado e verdadeiramente crente do que Deus tem na tua vida. E não permitir esses pormenores. É exatamente isso que Abraão e Ló fez. Infelizmente Ló cometeu esse erro. Não cometa esse erro também, irmãos. Não cometa esse erro de permitir que coisas pequenas tirem o poder da sua adoração. Não permita, em lugar nenhum que você pisar. Uma vez, vou dar um breve testemunho, muito breve. Eu fui em uma vigília, adoro ir em vigília. Passar a noite inteira cantando e ouvindo, e pastor de vigília é legal, né? O cara bota fogo na igreja. O cara bota fogo na igreja, rapaz. Não sei porquê, e não é... Tinha um cara na banda, mano, o cara se achava. Aquilo me incomodou de um jeito. Mano, o cara tocava e se mostrava, eu falava, quem é esse cara, velho? Quem que esse cara está pensando que ele é? Ele quer aparecer mais que Jesus. E eu sentado ali, meu irmão, remoendo. Isso foi uma meia-noite. Quando foi umas 3 da manhã, o pastor que estava à frente da vigília falou, agora os nossos ministros vão orar, aí pai, não sei o quê. Todo mundo levantou, aquela bagunça. Irmão, tinha por baixo umas 1.700 pessoas naquele lugar. Eu fechei os meus olhos e me entreguei àquela movimentação, me entreguei àquele mover que o pastor que estava à frente propôs para a igreja. Eu senti que alguém veio e colocou a mão na minha cabeça. Você já entendeu. Qual a probabilidade de 1.700 pessoas? O cara que eu vi pôr a mão na minha cabeça. Meu irmão, naquele dia eu chorei como eu nunca chorei antes. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus! O Senhor está no controle de tudo e está transformando. Deus permitiu que eu passasse por aquela situação para que eu aprendesse por que eu estou ali. O que eu estou fazendo ali? Você não está aqui para olhar para ninguém, meu irmão. Você está aqui para olhar para Cristo. Eu saí dali numa mistura de arrasado e feliz. Porque eu falei, meu, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Foi a mão de Deus, com certeza, que me mostrou qual é o propósito pelo qual eu estar ali. Então venha ao altar para adorar, irmãos. Venha ao altar para se entregar, para dar tudo de si. Sabe? Não há oferta melhor que você pode dar para Deus do que o seu próprio coração. Não há. Só que Ló não errou só nisso. Ele continuou caminhando. E no próprio versículo, no próprio capítulo 13, no versículos 8 e 9, ele fala assim: disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte-se de mim, e se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, seguindo-se uns aos outros. Habitou Abraão em Canaã, e Ló na cidade das campinas,
e ia armando as suas tendas até Sodoma. Hoje é muito fácil a gente pegar esse texto e falar, cabeção, você não sabe que os homens de Sodoma eram maus? Você não sabe o que te levou a ir para Sodoma? E a Bíblia fala bem clara quando ela fala, pôs os olhos nas campinas e viu que era bom. Aqui a gente tira muitos ensinamentos e dava para fazer a pregação só nesse versículo. Porque, primeiramente, Abraão toma uma atitude de homem de Deus. Meu irmão, não interessa. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o que é meu está guardado na mão dele. E eu me posicionando, aquilo chega. Ele abre o mar, ele abre o céu, ele faz o ímpio me abençoar. Eu não sei como ele vai fazer, mas chega. Então não interessa o que aconteça. O Senhor que eu sirvo está no controle, então eu estou em paz. Eu estou em paz. Só que por outro lado, Ló cobiçou as coisas boas dessa terra. Ló cobiçou altas posições. Ló cobiçou estar em um lugar em evidência. Ló cobiçou. Os seus olhos o levaram à destruição. Fala para mim se a igreja não está caminhando para isso hoje. Cara, parece que a gente está vivendo o Velho Testamento. Você só é de Deus se você for abençoado. Você tem que ter carro, iate, viagem. Se não for assim, se você estiver passando por algum momento difícil, você está em pecado. Que é isso? Que evangelho é esse? E aonde está escrito isso? Pelo amor de Deus! Não, as pessoas estão cobiçando cargos maiores, lugares maiores, posições maiores, e estão se esquecendo do Deus que elas servem, que pode todas as coisas, e elas estão se entregando à destruição. Elas estão se afastando do propósito de Deus por coisas que não são delas. O Senhor tem um plano para mim e para você, meu irmão. E a gente deve caminhar segundo esse plano, mas é muito fina essa linha. A gente precisa ter humildade, saber que Deus tem algo para a minha vida, e talvez não seja como Billy Graham pregar para a rainha da Inglaterra. Talvez não. Agora, se eu ficar olhando para aquele que prega para a rainha da Inglaterra, talvez você até chegue lá, mas quando você chegar, você não vai saber o que falar, porque não era para você estar ali. Não era para você aquilo ali. Ló cobiçou posições, e quantas vezes a gente faz isso? E eu quis enfatizar esse erro de Ló, por quê? Porque Deus mostra, ao longo da nossa caminhada, quais são os nossos erros. Estamos caminhando. Como eu sei que uma direção é de Deus ou não? Quem está sendo glorificado? O que você teve que fazer para conquistar aquilo? Isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente está caminhando, está avançando, e está até conquistando, mas quando você olha para trás, existe um rastro de sangue gigantesco. Peraí, será que era para ter tudo isso mesmo? Será que era para você ter que mentir para estar lá na frente? Será que era para você ter que fazer isso, aquilo, endurecer o seu coração, passar por cima das pessoas? Será que era mesmo? Ou não, eu preciso parar e falar, meu Deus, o Senhor não pode estar nesse negócio. A gente precisa ter a certeza de que as nossas conquistas estão debaixo da mão de Deus. Por quê? Porque Deus nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Deus nunca vai colocar você em algum lugar para te destruir. Mas você pode estar em um lugar que te destrói. Você pode se colocar em uma situação que te tira do propósito de Deus. E aí vai acontecer uma bagunça gigantesca na sua vida, como aconteceu na vida de Ló. E aí talvez você olhe lá na frente e fala, Deus, por que aconteceu isso comigo? Deus vai olhar para você e falar, quem mandou você estar aí? Você não viu os sinais que eu te dei ao longo da caminhada? Você
parou para olhar para a minha palavra e ver o caráter de um homem que conquista e o que você teve que abrir mão para conquistar, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é muito bonito, como eu disse, é muito bonito estar aqui em cima. Mas, sinceramente, irmãos, se não fosse para mim, vocês não sabem quantas vezes eu pedi confirmação, é isso mesmo que você quer da minha vida, Deus? É isso mesmo que você quer da minha vida? Porque eu não quero absolutamente nada que não venha de Ti. Eu não quero absolutamente nada que venha trazer um peso para a minha vida, não, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser livre para orar, para jejuar, para chorar, para, abraçar você quando você precisar e você me abraçar quando eu precisar. Eu quero ser livre, eu não quero absolutamente nada que não seja para mim. Mas Ló quis as campinas. E a gente sabe o que aconteceu. Os caras de Sodoma eram maus, o bicho pegou para o lado de Ló, sabe? E isso veio que ele colhesse frutos que ele não precisava ter colhido se ele tivesse sido humilde. Se naquele momento, em direção a Abraão, conversando com ele ali, ele tinha falado, olha, vai para a direita ou para a esquerda. Se ele tivesse parado e falado, vamos orar, e vamos ver o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, talvez ele não tinha ido para Sodoma. E aí a gente vai ver que em Sodoma, os reis invadiram e levaram todo mundo preso. E ele perdeu tudo. Aí quem que salvou ele? Abraão. Foi lá, salvou ele, tirou ele, mandou ele para a volta. E aqui é o terceiro e último ponto que eu queria trazer sobre a vida de Ló, que, sinceramente, tem uns irmãos que dá vontade de bater. Tem, meu irmão, tem. Gênesis 19. Gênesis 19. E é o último versículo que eu vou ler. Gênesis 19, 1. Eu nem contei. Eu parti do princípio que todo mundo conhecia a história de Ló, mas talvez você se converteu rápido. Talvez você se converteu muito cedo. Então Ló ele sai com Abraão, ele tem essa questão de trazer contenda, ele se separa de Abraão, vai para um lugar onde os homens lá eram maus, ele pasta, tem uma vida horrível naquele lugar. E no final, infelizmente, ele acaba perdendo tudo, Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele sai fugido, sua mulher vira uma estátua de sal. Meu irmão, os frutos que ele colheu foram terríveis. Essa foi a vida de Ló. Só que, infelizmente, quando a gente chega no final da história dele, você vê intercessão de Abraão. Senhor, o Senhor vai destruir? O Senhor vai destruir? A gente vê que Ló tinha um coração justo, como vai falar lá na frente. Jesus vai falar isso em Mateus, em Lucas, capítulo 17. Pode ler. Ló não era uma pessoa ruim. Ló era um homem justo. Ele não se conformava com o que aqueles homens faziam naquela terra. Ló era um homem justo. Mas ele não se mexeu para mudar a vida dele. Gênesis 19, 1. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado ao seu encontro. Prostrou-se rosto em terra e disse, eis, meus senhores, vinde para a minha casa, do vosso servo, e pernoitai nela, e lavai os pés, levantai-vos de madrugada, e seguir o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Insistiu-lhe muito, e foram e entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, e fez assar pães asmos, e eles comeram. Por que você acha que Ló levou os 2 anjos para a casa dele? Não, primeiro que tinha um costume daquela terra, a gente vê vários homens levando os outros, nem conhecia o cara, já leva para casa, já dá janta, já dá pasto para os animais, era um costume deles lá, legal, bacana. Então a gente vê que
Ló levou os homens para dentro da sua casa. Mas por que será que Ló quis levar eles para dentro da casa deles? Além dele ser receptivo. Porque ele sabia que os homens daquela terra eram maus. Ló, lá em Lucas, como eu disse no capítulo 17, vai falar que ele se remoía com as coisas que aconteciam naquela terra. Só que aí eu te convido a fazer uma breve reflexão. O que ele estava fazendo sentado na porta de uma cidade má? Se ele sabia que era ruim, se ele já tinha tido a experiência de que aquilo não era o lugar dele, se ele já tinha visto que aquilo era mal, aquilo trazia contenda, aquilo trazia coisas ruins para a vida dele, o que ele estava fazendo sentado na porta da cidade? Eu não me conformo. Meu irmão, ele teve essa experiência dos reis invadirem, ele perder tudo, e Abraão ir lá e restituir tudo. Por que ele não levantou ao longo da sua caminhada e falou, isso aqui não é para mim? Eu quero uma mudança de vida. Senhor, muda a minha história. Eu não quero ficar conformado a esse mal que existe nessa terra. Por que ele não fez isso? Muito pelo contrário, ele ficou sentado à porta da cidade, esperando a destruição chegar. E ela veio, meus irmãos. E ela veio porque a palavra de Deus se cumpre, não tem jeito. A palavra de Deus vai se cumprir, e a palavra de Deus no livro de Apocalipse diz que essa terra está condenada sim. Deus vai julgar a maldade do povo sim, e Ele não pode nos encontrar sentados na porta da cidade sem fazer nada. Hoje o Senhor tem para mim e para você o poder de clamarmos, o poder dEle transformar as nossas vidas hoje. Nós não podemos nos conformar com aquilo que está ruim. Ah, está ruim e não muda mesmo. Não, muda sim. Muda sim. Talvez exija trabalho, talvez exija esforço, talvez exija que você saia da sua zona de conforto, que você aprenda a orar, que você aprenda a perdoar. Talvez, exija muito de você, mas não será nada que você não possa fazer, porque o Senhor está por trás dessa empreitada. O que a gente não pode fazer é se acomodar. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, as coisas sempre dão errado comigo assim mesmo. Não, meu irmão, não. Como Ló, nós estamos caminhando, haverá uma destruição, e a gente não pode ficar sentado olhando para ela. A gente não pode, a gente tem que buscar com tudo que a gente tem. É por isso que quando eu gosto de pregar sobre salvação, e eu tenho uma palavra só sobre ela, salvação não é você chegar perfeito diante de Deus, falar, eis-me aqui, Senhor, as minhas ovelhas, os meus pastos, os meus... Ainda que você chegue arrebentado, você fala, cheguei. Cheguei, eu estou aqui, Deus. Então a gente pode transformar a nossa vida hoje. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Ló, ele perdeu uma grande oportunidade de exaltar o nome daquele ao qual ele nem merecia estar, deixando que coisas pequenas o tirassem da presença de Deus. Estando naquele lugar, ele cobiçou coisas que não eram para ele, e aquilo levou ele a uma destruição terrível. E mesmo vendo a destruição, ele não fez nada. Por que eu trouxe isso para a igreja hoje? Porque muitas vezes a gente pode estar sentado, acomodado, com aquilo que a gente vive, com aquilo que nos esbofeteia, bate. A gente se acostumou. Ah, eu vou acostumar. Não, meu irmão. Não. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Temos um propósito pelo qual o Senhor nos separou. E Ele vai cumprir esse propósito na minha vida e na sua vida. E Deus não faz acepção de pessoa, não tem ninguém aqui menor ou maior. Todos estamos caminhando para Ele. O que acontece é que existem pessoas que se levantam e falam, eu quero isso que o Senhor tem para mim. E tem pessoas que falam, não, tá bom, deixa para lá. Não, meu irmão, nós vamos chegar juntos. A gente vai chegar todo mundo abraçado lá. Mas a gente vai chegar. Porque esse é o propósito do Senhor, amém? O que eu falar daqui será redundante. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas eu queria orar, posso orar?
Vamos orar, se coloquem de pé. Como eu disse ontem, eu acredito no poder da Bíblia. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. Muito pelo contrário, Ele mesmo disse: aqueles aos quais o Senhor me deu, jamais eu lançarei fora. Estamos juntos nessa, irmãos. Você está junto de Deus nessa. Deus está junto com você. Podemos cometer esses erros, podemos ter cometido até todos eles, mas o Senhor nos convida hoje a olhar para a cruz, a entregar e falar: Senhor, eu fiquei em Sodoma até hoje, me tira de lá, Deus. Eu não quero mais ser encontrado à porta da maldade, sentado sem fazer nada. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida e eu saia daqui como uma tocha nas tuas mãos. Eu quero que eu fechar os olhos, Pai, e o Senhor quando eu abrir, eu estar no seu reino. Abre o seu coração, irmãos. Pai, primeiramente, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor infinito e incondicional para com as nossas vidas. O Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós, Deus. Me perdoa, Deus, se eu deixei de falar alguma coisa que o Senhor queria que fosse falada esta manhã. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer germinar toda semente lançada sobre terra fértil. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra não seja mais uma palavra que nós ouvimos, mas que o Senhor venha a florescer e frutificar, e transformar as nossas vidas, e os nossos frutos sejam como os frutos de Abraão, e não como os frutos de Ló. Que nós possamos, Deus, ter uma vida sadia e saudável na Tua presença, e que, ainda que nos custe, Pai, um esforço da nossa parte, que o Senhor